Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Iniciamos aí o estudo de Romanos e vamos continuar durante esse mês aí de dezembro, tá certo? Vamos estar juntos, finalzinho agora de novembro e dezembro. E eu queria lembrar você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, estamos sonhando em chegar a 1000 inscritos, para que assim a gente consiga fazer live ao vivo, tá certo? Olha, já falamos um pouco sobre a introdução de Romanos, mas eu também toquei no assunto do conflito que existia na época de Paulo. E hoje, em vez de a gente continuar a leitura de Romanos capítulo 1, eu quero falar sobre o conflito que existia. Qual era esse conflito? Em Atos capítulo 14, verso 27, Paulo relata da sua alegria de estar pregando aos gentios e eles estarem se convertendo, aceitando a fé em Jesus. Porém, os judeus ali estranharam, alguns que ali estavam, né, em Atos 15, você vai observar no versículo 1, olha o que é relatado. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Qual era o problema da época? As pessoas que ali se convertiam, que eram judeus, eles imaginavam que o cristianismo era, na verdade, um judaísmo melhorado. Então, para eles, todos aqueles que queriam se tornar um cristão deveria também seguir o cerimonial para se tornar um judeu. E algum dos passos era, um dos principais, na verdade, a circuncisão, outro era um batismo cerimonial ou um banho que se tomava e oferecer um sacrifício no templo. Eu estou, além da Bíblia, trazendo informações baseadas em principalmente dois autores, Wilson Paroski, professor de Novo Testamento, PhD do NASP, e hoje está em outro país lecionando, e o professor aposentado Mário Veloso, que nos deixou um comentário ótimo de Romanos. O interessante com isso, queridos, que até hoje os judeus têm dificuldade em falar com pessoas que são gentias, porque eles acham que sua religião ela é introspectiva. Principalmente era assim na época de Jesus, mas hoje ainda encontramos muitos judeus com esse pensamento. Para não se contaminar, eles não andam, não falam, não buscam se misturar com pessoas que não são da sua fé. Então, se você se converter, você agora é um de nós. E isso causou uma certa dificuldade na igreja primitiva. Se você observar em Atos 15, Paulo então solicita que haja uma discussão sobre esse assunto. E aí é levado para um concílio em Jerusalém. Por quê? Porque lá estavam os apóstolos, estavam ali os diáconos, os principais líderes da igreja. E ao chegar ali a uma conclusão, foi favorável a Paulo, favorável no quesito de que a salvação era unicamente em Jesus. Não era necessário aos gentios se circuncisar. Todavia, não foi assim que todos praticaram esse pensamento. Houve aqueles que continuaram a pregar esse outro evangelho. E ficou parecendo que existia dois evangelhos. Um pela fé e o outro que era pela fé mais as obras da lei. E com isso criou uma certa divisão em algumas igrejas e gerou alguns problemas para a igreja ali primitiva. Quando a gente observa Romanos 3:28, Paulo deixa claro essa salvação como deveria realmente ser. Romanos 3:28, Paulo diz assim, ó: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A ênfase de Paulo em Romanos e também aos Gálatas era para que eles entendessem claramente que estando em Cristo, era esse que era o motivo da nossa fé e da nossa esperança de salvação. Não é aquilo que eu faço que produz a salvação, porque por mais que nos esforcemos, as nossas obras ainda estão misturadas com o pecado, porque somos pecadores. Por melhor que seja a intenção e a vontade, o pecado que habita em nós contamina as ações e por isso nós necessitamos da graça de Cristo que nos cobre e nos encoraja. Ninguém pode oferecer uma obediência perfeita.
a salvação não é pelos bons, não é para os bons, para os fortes, mas a salvação é para todo aquele que crê em Jesus. Paulo tem uma citação que ela vem por excelência no aspecto do contexto para a gente entender do que estava acontecendo naquela época, que é em Gálatas. Quando você observa Gálatas, capítulo 1, no versículo 7, Paulo diz o seguinte lá, ó, Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 9, mas a gente vai ler só uma parte. Diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns de vós perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Eu ainda tenho 9, né? Mas eu só li até o 8. Paulo estava falando para os Gálatas porque já havia contaminado eles esse tipo de pensamento, esse novo evangelho. E Paulo disse assim: olha, o evangelho é o de Cristo. A gente já pregou para vocês, só precisa da salvação em Jesus. Mas se alguém está pregando para vocês um outro evangelho, considere anátema. Não deixe ninguém pesar essa salvação em vocês, porque eu e você também sabemos que a salvação é em Jesus, mas a salvação em Jesus não é só levantar uma mão. É seguir a vontade de Cristo, fazer o que ele nos pediu. Então, assim, só que tem pessoas que ainda exageram colocando essas obras do judaísmo para, então, essa crença como correta. E ali, então, em Gálatas capítulo 2, há um cenário interessante do verso 11 em diante, que Paulo estava comendo. Ele foi visitar, né? Pedro estava se alimentando com os irmãos gentios, fora, claro, de Jerusalém. E ele conversava, tratava com eles como iguais, irmãos. Mas quando chegaram da Judéia, alguns desses judeus, né, judaizantes, Pedro se afastou para evitar briga com os da circuncisão. Está escrito aí. E aí o que é que Paulo faz? Paulo repreende a Pedro. Porque não devemos fazer essa acepção de pessoas. Não devemos ser conveniente com esse tipo de pensamento. E ele tinha que testemunhar. Esse tipo de pensamento chegou a influenciar uma época Barnabé, mas Barnabé retornou para aquilo que era certo. E finalizando, em Filipenses, no capítulo 3, tem uma das declarações mais lindas de Paulo. Porque Paulo disse, olha, se for olhar por mérito, vamos lá então, se for para olhar por mérito. No verso 4 ele diz assim, ó, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa que pode confiar na carne, eu ainda mais, sabe por quê? Porque eu sou circunciso desde o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o que Paulo chega a dizer de si mesmo. Assim eu era, e assim eu achava. Aí ele fala agora, olha que bonito o verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo diz o seguinte, olha, eu também era fariseu, da lei fariseu, zeloso, era circunciso, porque não dá para tirar a circuncisão, mas assim, isso para mim era algo importante. Mas agora eu abandonei tudo isso por Cristo, porque isso é apenas sombra daquilo que Cristo vinha para fazer. Que ninguém, queridos, te atrapalhe nesse processo de salvação e que você entenda que a salvação, ela não é por méritos seus, não é o que você faz que te salva, mas é o que Cristo fez por você. E precisa abraçar Cristo. E lembre-se que Jesus deixou a missão para os discípulos. E de pregar esse evangelho e o que? As pessoas seriam batizadas, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então nunca se esqueça, queridos, aceitar a Cristo é aceitar tudo que Cristo pregou e viver as verdades de Jesus, mas não adicione outro evangelho. Vamos orar?
Querido Deus, ó Pai, graça te damos por teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, por mais um sábado. Obrigado porque hoje estaremos finalizando a semana de oração. Abençoe, ó Deus, aqueles que participaram de meio online também, a Thaisa, o Kennedy, a Aldenora. Cuide deles, ó Deus. Cuidar da Joelma ali, da pedreira. Cuidar também, Senhor, da Nazaré de Quatipuru, está fazendo tratamento contra o câncer. A Terezinha também, irmã da Conceição. Pedimos também pela Valdineia, que é irmã da Meire, que o Senhor abençoe também o filho, que é o Jonas, o neto, o Henrique. Abençoe também, Senhor, o Josivan. Abençoe o nosso presidente, pastor Wellington. Também, Senhor, cuide da Ana Cristina, que está precisando melhorar de sua saúde. A Antônia, que pede pela união da sua família. A irmã Cláudia. Abençoe também o Fagner, amigo nosso aqui do canal. A dona Antônia ali da Pedreira, que pede pelo seu neto Davi. E cada um de nós que seja agraciado e protegido pelo Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Amanhã estamos juntos e aí sim a gente continua o capítulo 1 de Romanos, tá certo? Tchau, tchau.